Bom, muito bem. Mais uma aula aqui no nosso canal. Elias Jabbour de volta. Já vai, uau, nem vou gavar o cara, eu ia gavar eles mais bem hoje. Você ia? O que você ia falar dele? Fala aí, eu quero ouvir. Eu que nem sou de esquerda, nem a pessoa... A grande maioria acha que eu sou extrema-direita. Você é meio faixinho, sim. Não é porque eu sou latifundiário que eu tenho que ter uma posição ideológica assim. Então não tem nada a ver o ser milionário com isso. Mas eu, apesar da grana que eu tenho, eu não tenho partido político, na verdade. Mas eu conheço pessoas muito interessantes dos dois lados, mas com certeza, uma das maiores surpresas, uma das pessoas que mais me deixou contente o fato de ter passado perto, foi o Elias, mano. Um cara bacana demais, inteligente, diferenciado. Pô, me emocionou em vários momentos e me surpreendeu em vários outros. E eu fico feliz de estar com ele de novo, mano. Caramba. Será que a gente vai conseguir trazer o Robertinho pro nosso lado, Elias? Ele tem um problema que, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui novamente. O podcast Três Irmãos, assim... eu já fui em vários podcasts na minha vida, né? Sabe? Apesar de não ser um youtuber, não ser uma figura que se fez nas redes sociais, eu vim tarde para as redes sociais, né? Esse podcast, assim, eu fico mais à vontade, né? Eu já fui no Vilela, eu gosto muito do Vilela, gosto muito do Igor e tal, mas aqui tem algo especial que eu ainda não sei ainda definir o conceito de direito de quão especial é estar aqui com vocês, né? Sobre ele, cara, bicho, ele já começa a conversa dizendo, ó, eu sou rico, milionário, tenho latifundiário, mas não tenho partido político. Cara, ele tem partido político, cara. Tem. A classe social define o partido político? Da forma como você falou, sim. Da forma como você se coloca. Porque é típico, assim, sabe? O cara fala, eu sou isso, sou aquilo, não tenho partido político. Quando a pessoa fala que não tem partido político, ela geralmente é de direita. É clássica isso. Eu não conheço ninguém de esquerda que fala assim, olha, eu sou a favor dos pobres, eu sou a favor da classe trabalhadora, eu acho que o Brasil tem que ser uma China e fazer o que a China fez e tal, sem falar que é de esquerda, entendeu? Sabe? Eu conheço pessoas que são de esquerda e que elas não abriram mão da militância para não serem perseguidas dentro de emprego. Tudo bem, mas são de esquerda. São, mas não falam, entendeu? Sim, não mas falam. O caso dele é o seguinte, quando ele se entrega, entendeu? Porque a linguagem, a semiótica tem as suas minúcias, né? Então, para ele não falar que é um bolsonarista e falar assim, olha, eu sou latifundiário, eu sou milionário, eu sou não sei o quê, e não tenho partido. É aquela história do Bolsonaro, que eu acho que é interessante, que é um sequestro que eles fazem dos símbolos nacionais, que é o seguinte, que é o meu partido é o Brasil, né? Ele não fala isso, Bolsonaro? Tinha até a camisa, no meu partido é o Brasil. O partido deles é os Estados Unidos, né? Não é o Brasil, né? Muito pelo contrário, né? Uma das características do bolsonarismo enquanto corrente política é o entreguismo, né? Ou seja, ele é o amor aos Estados Unidos, né? É o ódio ao próprio povo brasileiro, é o ódio não somente às minorias, mas às maiorias, como mulheres e negros, mas também é esse desprezo com o nacional, entendeu? Sabe? E eu acho, abrindo aqui a conversa de forma um pouco mais séria, que a esquerda brasileira, enquanto ela não perceber que o seu lugar de combate ao bolsonarismo é nesse campo, ou seja, no campo que ele se diz dono, que é o campo dos símbolos nacionais, da nação, do meu partido é o Brasil, nós vamos perder essa guerra, né? Porque, por enquanto, nós estamos lutando uma luta em que os bolsonaristas e o Bolsonaro escolhem qual que é o terreno do combate, né? Que é a pauta de costumes, né? E, por exemplo, né? Sendo que eu acredito que o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo enquanto corrente política é o fato deles se colocarem como o Brasil acima de tudo, como meu partido é o Brasil, terem para si os símbolos nacionais, quando na verdade quem lutou historicamente pelo Brasil, pelos direitos do povo brasileiro, pela soberania nacional, foi a esquerda, não foi o Bolsonaro. Sempre. Então eu acho que hoje existe um certo esgotamento do que chamam de pauta identitária, né? Que são essa questão, a questão de gênero, de raça, que eu não acho que é identitário, tá? Eu acho que são questões civilizatórias, acho que é uma outra coisa, né? Algo muito maior do que isso, mais universal do que isso. Mas a forma como essas pautas se apresentam pela esquerda, por militantes de esquerda, por parlamentares de esquerda, como eles apresentam essas pautas das identidades, isso está se esgotando perante o eleitorado, perante as pessoas.
e está se abrindo espaço novamente para o surgimento de um discurso mais incisivo do que eu chamaria de uma esquerda nacionalista ou de um nacionalismo revolucionário que desmascare essa essência reacionária e mentirosa do bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo ele é, antes de tudo, uma corrente que é antinacional. Ela não é nacional. Enquanto que os nacionalistas de verdade, aqueles que têm o que eu chamo de nacionalismo consequente, é a esquerda brasileira. A história da defesa dos interesses nacionais, a história da defesa do petróleo brasileiro é nosso, da soberania, né? A história da esquerda brasileira é essa. Não é da corrente do Bolsonaro. A corrente do Bolsonaro, historicamente, ela é antinacional. E o próprio governo Bolsonaro é uma prova disso. O governo Bolsonaro, por exemplo, certamente, do ponto de vista quantitativo, ele foi o governo mais entreguista da história da República, ou seja, aquele que mais abriu mão de patrimônio público, aquele que mais desmontou os instrumentos de Estado, de planejamento, de execução fiscal, de política fiscal, ou seja, junto com o governo Temer e o Fernando Henrique, né? Mas o Bolsonaro ele é um governo assim que desmontou tudo que seria, vamos dizer assim, relevante para um projeto de país, ele ajudou a desmontar. Ou ele começou e terminou ao mesmo tempo, ele terminou de desmontar algo que já tinha começado com o Fernando Henrique, né? E que o Temer aprofunda. Então o Bolsonaro ele é tudo menos nacionalista. Eu acho que a esquerda que não pegar o Bolsonaro por esse caminho, né, ela pode ser derrotada por ele. Vamos pegar o exemplo aqui, a possibilidade, que eu acho que é remota, do Tarcísio ser candidato a governador de São Paulo, a ser presidente. Romeu Zema, por exemplo. São figuras que colocaram o boné do MAGA, né, do Make America Great Again, né, pró-Trump, né, e o Trump taxou o aço brasileiro. E eles não fizeram nenhum protesto. Como alguém que coloca alguém que quer ser presidente da República, né, ela se fantasia de uma corrente política americana, né, que vê o Brasil como um país relevante, um povo de quinta categoria, né? Como esses caras querem governar o país? Né? Esse tipo de valorização deveria ser até crime, né? Não, exatamente. Lesa pátria. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que a esquerda ela tem uma oportunidade de observar o fluxo dos acontecimentos e transformar isso em um conceito que é a defesa do país, ou seja, porque eu acredito, inclusive, que a contradição principal hoje do Brasil, porque para a gente entender uma realidade, a gente vai ter que entender descobrir qual é a sua contradição principal. E qual é o seu aspecto principal dessa contradição. Eu acho que não é fascismo versus democracia, como a esquerda mesmo coloca, né? A defesa da democracia. A democracia é super importante. As instituições democráticas, mesmo liberais e tal, elas são muito importantes. Porque é o que garante, por exemplo, que um comunista venha aqui falar para vocês e fale para um público demais que não tem muita afeição ao que eu penso, né? Mas a democracia no Brasil, ela só pode ter algum nível de plenitude dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, o que significa? Que o que está em jogo no Brasil hoje não é fascismo ou democracia. Eu acho que é o fascismo mais entreguismo, mais um viés antinacional desse fascismo versus projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, essa contradição que vai definir o futuro do Brasil, sob meu ponto de vista. Essa contradição que define o que é direita e o que é esquerda, inclusive. Sabe? Então é mais profundo o negócio. Eu acho que hoje o momento político brasileiro demanda uma gramática mais sofisticada, ainda mais diante de um ataque à soberania nacional dos países que o governo Trump está colocando. Ou seja, o Trump está taxando os Estados Unidos, a China, está taxando o Brasil, está taxando o mundo inteiro, está querendo redesenhar uma ordem mundial a partir dele mesmo, né? Achando que o mundo vai querer negociar com eles, só que a China não vai querer negociar com eles. Então, nesse momento, a defesa do nacional e o popular, evidentemente, ele acaba definindo muito bem o que é direita e o que é esquerda no Brasil. E o Bolsonaro e o bolsonarismo, a extrema-direita, está com quem nessa história? Está com o Trump. Ou seja, olha o relevo de atuação política que se abre diante da gente para enfrentar esse câncer chamado bolsonarismo e extrema-direita, né? Inclusive, eu vejo que o apoio deles ao Trump é na esperança de que o Trump intervenha nas nossas políticas públicas, né? Intervenha no nosso judiciário, intervenha em questões de soberania nacional, né? A gente vê
vários deputados hoje, deputados federais, saindo do nosso país, indo até os Estados Unidos para pedir uma intervenção aqui no nosso país. Total. Né? Então, eu vejo isso, mas eu também vejo um exagero bem grande, tá? Nas decisões do judiciário aqui. Acho que eles estão totalmente parciais e em alguns momentos, tomando a função de outros poderes. Porque eles tinham que estar lá para tranquilizar. E não é o que eu sinto, não é o que eu percebo. Quando a gente fala do judiciário aqui hoje, a gente vê um silêncio total, inclusive aqui, ó, nesse momento. Mas roupa suja a gente se lava em casa, né? A gente mas você tem que ir em outro lugar para pedir. Eu acho, e até acho que não seria o momento de você pedir lá fora. Mas da união dos poderes mesmo. Pô, eu sou legislativo, essa camisa é eu que uso. Entendeu? Entre eles resolverem. E não buscar lá de fora, concordo. Mas que tem exageros ali, eu acho que tá tendo sim. Mas esse... E não é por um lado só não, essa água vai bater na bunda de todo mundo. Esse borrar de poderes entre o legislativo, judiciário e executivo, esse borrar de diferença que aconteceu nos últimos 10 anos, ou seja, do judiciário se metendo no executivo se metendo no judiciário, etc. Essa é uma das características da bagunça brasileira, da desestabilização do Brasil, né? Que nos levou a um golpe de Estado em 2016, e em seguida a desarticulação das instituições da República, né? Então até aí eu não estou discordando de vocês, não. O que eu estou falando, o que eu acho interessante é que quando o judiciário estava operando, por exemplo, para não impedir a Lava Jato, ou seja, o Sérgio Moro, por exemplo, gravou uma conversa da Lula com a Dilma, da Dilma, não aconteceu nada com ele, até aí. Então, um cara gravar o presidente, pra mim, já fodeu. Aí que tá a questão. As pessoas estão gritando contra o judiciário agora. Mas quando foi pra proteger a Operação Lava Jato, tá ok. Quando foi pra gravar a Dilma, tá ok. Quando foi pra impedir que o Lula fosse ministro da Dilma, que o Gilmar Mendes que impediu, tá ok, tá tudo certo. Quando foi pra manter a prisão do Lula, porque... a Constituição garante que uma pessoa só pode ser presa após o trânsito de julgado, se não me engano. Né? Exatamente. Mas aí o Supremo fez uma leitura lá de que não, a segunda instância, quando ela pode ser preso, o que permitiu a prisão do Lula. Até aí, todas essas barbaridades acontecendo e ninguém falando nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando o judiciário percebe, por exemplo, que a Lava Jato ela é um esquema de poder, né? Que iria se voltar, inclusive contra o Supremo. E aí o Supremo Tribunal Federal começa a ir para cima da Operação Lava Jato, né? Quando o Gilmar Mendes, ele destrói com o Moro, com o Deltan Dallagnol. O Gilmar Mendes eu acho uma figura brilhante, não quer dizer que eu gosto dele, eu concordo com ele, mas é uma figura brilhante. Inteligentíssimo, sem dúvida. Não, é brilhante, né? Aí sim, aí a extrema-direita, não, tá tudo errado. Ó, o Brasil tá tendo... Mas o Brasil, o judiciário tá cometendo, vamos falar, equívocos, né? Desde 2013, 2014, entendeu? Mas só agora quando pega Sérgio Moro, quando pega Dallagnol, quando pega a tentativa do golpe de janeiro de 2008, quando pega essa questão das fake news. Porque qual que é o problema hoje do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é uma figura que está batendo em quê, exatamente? Ele está batendo, entre outras coisas, nessa liberdade irrestrita que as big techs estrangeiras têm no Brasil de alimentar, por exemplo, elementos pós-verdade. Vamos pegar aqui a história do Pix, aquelas mentiras que o Nicolas Ferreira falou do Pix. Você lembra disso? Ele fez um vídeo sobre o Pix, que o Lula queria intervir no Pix, que ele queria... Eu não lembro mais ou menos qual é a história, mas ele fez um vídeo... Eu acho que é o vídeo mais visto no mundo, talvez, uma coisa assim, mas eu não lembro da essência do vídeo. Ele fez um vídeo com uma série de mentiras sobre o Pix e sobre como que o governo ia intervir no Pix, né? Aquilo foi altamente... Mentiras, tá? Tem comprovado que ele disse é mentira. Aquilo teve milhões de visualizações, aquilo mexeu com a subjetividade de milhões de pessoas a ponto da popularidade do Lula cair desde então, né? Mas tá lá no ar aquilo ali. Até aparecer o desmentido, já tá feita. Então a questão que o Alexandre de Moraes está pegando, por exemplo, que é a questão da regulação das big techs, é uma necessidade
básica para a manutenção da democracia brasileira em patamares minimamente desejáveis. Eu acho que esse é um ponto. A questão do julgamento do 8 de janeiro, aí tem vários dados para demonstrar, aí eu não entendo de direito, eu não vou me meter nisso, se está tendo exagero ou não está tendo exagero. Mas eu acho que uma pessoa que sai de casa, pega um ônibus, sabe o que vai fazer. Ela sabe que ela vai para o Palácio do Planalto, ela vai para a Praça dos Três Poderes e vai fazer e vai quebrar, vai pichar aquela porra toda, vai entrar no Supremo, no gabinete no Congresso, no Executivo, vai entrar naquilo tudo ali e vai quebrar tudo. Essa pessoa tem que estar consciente do que ela vai fazer. Eu, por exemplo, quando eu entrei no Partido Comunista, no PCdoB, a minha mãe, na época, falou muito claramente para mim, ó, não entende de comunismo, não tem nada disso, tal, mas olha, sabe o que está fazendo, né? Então você vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos por ser membro de um partido comunista, que tem todo esse estigma sobre o comunismo, né? Uhum. Sabe? Então a mesma coisa quem sai de casa para fazer o que aquelas pessoas fizeram, que elas depredaram patrimônio público, não é qualquer patrimônio público, eles depredaram a Praça dos Três Poderes, que é o símbolo máximo da democracia brasileira. E elas não querem ser julgadas com rigor da lei? Essa que é a questão. Não vou nem entrar no mérito das execuções penais, eu não entendo disso, eu não sou do jurista, não vou entrar no mérito nada disso. Tá. Agora, eu acredito que quem tem que ser pego nessa história são os financiadores desse negócio, além